Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá, Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Ateia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Começa agora o programa espírita Vida e Luz. Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Boa noite para você, nosso querido ouvinte da 104,9 FM, a própria FM, a sua rádio comunitária. Muito obrigado pela sintonia, obrigado você também que acompanha a gente na internet, nos aplicativos da internet ou pelo site www.propriafm.com. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira. Hoje é dia 16 de janeiro de 2017. A partir de agora, a gente apresenta mais um programa Vida e Luz, o programa do Centro Espírita Amor e Redenção, aqui na cidade de Propriá, localizado ali na Avenida Arthur Melo, número 1058. E a cada 15 dias, sempre nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com vocês trazendo o programa Espírita Vida e Luz. Cumprimento o nosso querido líder, irmão José Alves, que nos dá a honra de participar de mais um programa. Boa noite, seu José. Boa noite a todos. Professor Fernando Pimentel está aqui também com a gente, né, professor Fernando? Boa noite. Isso, boa noite, irmãos. E a nossa querida irmãzinha Flávia também está aqui, já postos para dar uma boa noite para os ouvintes. Boa noite a todos. E também, já de imediato, trazer a nossa mensagem de abertura do programa. É uma linda mensagem que tem o título Compaixão em Família, e você ouve agora no nosso programa que já está no ar. Mensagem de vida e luz. Vida e luz para sua reflexão. E a mensagem de hoje é tirada do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que o cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que eles põem à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam ao exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós
quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrado na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer o bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quando nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Que assim seja. Nossa irmã Flávia faz o comentário dessa belíssima mensagem de hoje. Meus irmãos, essa mensagem nos faz refletir quantos de nós nos identificamos com ela. Bezerra de Menezes faz uma singela comparação, onde o lar é como um pequeno bosque plantado por Deus com diferentes espécies, e Ele divide conosco a sublime tarefa de cuidar de cada um. Hoje vemos uma grande quantidade de lares enfermos, semelhantes à terra que agoniza após ser devastada. E Deus nos deu o remédio que cura essa enfermidade, que é o amor. Quanta felicidade haveria no lar se o marido cuidasse com mais carinho da planta chamada mulher. Quantas bênçãos se espalhariam em casa se a esposa regasse diariamente da planta conhecida por companheiro. Quanta esperança e luz se os pais doassem um pouco mais de amor às plantinhas em fase de crescimento. Quanta felicidade se derramaria se os filhos socorressem os pais idosos como árvores milenares. Cuidar é prevenir, é curar. E se há falta de cuidado, as ervas daninhas começam a surgir. Não adianta querer combater o caos no mundo se ele está enraizado em nosso lar. O que vemos nas ruas, nos noticiários, nada mais é que o reflexo dos nossos lares enfermos. Enfermos pela falta de amor e caridade, principalmente para os que estão em nosso bosque, com os quais compartilhamos nossa caminhada. Portanto, meus irmãos, começamos hoje mesmo a cultivar no seio familiar a paz que desejamos colher. Esse é o primeiro passo rumo ao mundo de harmonia, repleto de paz, de vida em abundância e de luz. Que assim seja. Assim seja. Família, a base de toda a nossa sociedade. Irmão Zé Alves, uma mensagem linda dessa, não tem como não lembrar do nosso irmão Erivaldo, que é um dos entusiastas na defesa da família, e a gente vê isso muito, viu, Erivaldo? Eu lembrei de você agora, por isso eu estou mandando nesse primeiro abraço para você. Mas tem algo a acrescentar ou a retirar de uma mensagem dessa, irmão Zé Alves? Não, completíssimo. Acredito que a nossa irmã conseguiu atingir o alvo com esta mensagem consoladora para todos nós que integramos famílias. É verdade. Hoje no programa Vida e Luz, nós, adentrando mais uma vez aqui no Livro dos Espíritos, vamos convidar o nosso irmão José Alves para falar sobre um tema que é muito interessante, que é um tema vibrante, que é um tema que nos chama a uma grande reflexão, que também não é muito comum o entendimento desse tema, que é a vida e a morte. Nós, notadamente, nós espíritas, a gente sabe e acredita da eternidade do espírito. Existe a vida e a morte, ela não é um elemento que está aqui de qualquer forma. Tem os seus objetivos para existir do mesmo jeito que tem a vida. O que é que temos hoje para falar sobre a vida e a morte, irmão Zé Alves? Por incrível que pareça, nós temos mais o que falar da morte. Da morte. Interessante. Quando pesquisamos sobre a vida, encontramos pouca coisa. Mas falar de vida nos convida a vasculharmos a ciência da doutrina espírita. E de acordo com a doutrina dos espíritos, há no universo dois elementos que são gerais, que é o espírito e a matéria. E acima de tudo, Deus, o Criador de tudo. Essa seria a Santíssima Trindade do Espírito. Pois é, para nós, a Trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria. E diz ainda
a ciência espírita, que tem que se ajuntar ao elemento material o fluido cósmico universal, que este é a base de tudo. Então, tudo que há no universo, desde o mineral até o animal, incluindo o homem, tudo deriva do fluido cósmico universal. Então, todas as formas orgânicas existentes no universo, quando conjugadas com o princípio vital, que é uma derivação desse fluido cósmico universal, tem-se a vida. Então, do ponto de vista filosófico religioso, a vida, para nós espíritas, é uma bênção, é um presente, é a grande oportunidade que o Criador nos dá para que, através das experiências, através das vivências com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos, nós possamos desenvolver nossas potencialidades intelectuais e morais, visando sempre o grande objetivo da vida, que é o progresso, é a perfeição, pois todos nós somos criaturas perfectíveis. Fomos criados simples e ignorantes, mas com foco na perfeição. Por falar em foco, o senhor vai falar até filosoficamente também em relação à morte, mas o Livro dos Espíritos, nesse tema, a pergunta inicial, que é a questão 68, ele diz qual a causa da morte entre os seres orgânicos, e já vai dar esse mesmo direcionamento que o senhor começou a falar, porque é a morte do corpo que está aqui sendo emprestado para a atuação do espírito, para o seu progresso. E como nós somos uma máquina, materialmente falando, ela um dia pode se esgotar, né? E aí vem a questão, qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Os espíritos respondem, o esgotamento dos órgãos. Numa segunda pergunta, pode-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? E os espíritos respondem que sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. No processo da vida, nós temos uma agregação. No processo da morte, ocorre o oposto, uma desagregação. Então, o fenômeno da morte, todos nós estamos sujeitos a ele. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos utilizando nossas energias, nossos fluidos vitais, nós vamos esgotando. E à medida que esses fluidos vão se esgotando, o corpo entra num processo de decadência. Vão se esvaindo as energias e o corpo vai morrendo aos poucos, até o momento da morte, mas a morte do corpo, porque o espírito, este continua, ele antecede a vida do corpo e sobrevive à morte deste. Então, para nós que defendemos a sobrevivência do espírito, a imortalidade do espírito, a morte é apenas um momento de transição, uma passagem de uma dimensão para outra. E todo mundo sempre questiona, todo dia, um dia todo mundo vai morrer. Vai, está predefinido até que vai, mas se a gente não cuida do nosso corpo, a gente também pode antecipar a nossa morte. Antecipamos na maioria das vezes e raras vezes nós prolongamos. Então, quando se utiliza o corpo de forma equilibrada, quando se zela por este veículo, que é o instrumento, que é a oportunidade do espírito, certamente que a gente tende a prolongar essa vida orgânica, mas na maioria das vezes nós agredimos esse corpo de várias formas, com alimentação, com os nossos vícios, com comportamentos, com atitudes, com pensamentos, e a gente faz com que esse corpo pereça antes do tempo previsto.
Quando a gente fala em perecimento dos órgãos e problemas de saúde, a gente só pensa logo de imediato assim, o primeiro pensamento é cuidar logo do coração, né? E aqui na questão 69 tem uma pergunta bem direcionada. Pergunta Kardec: por que uma lesão do coração, de preferência, que é a dos outros órgãos, causa morte? E os espíritos respondem: o coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Então tem que cuidar mais do que do coração, né, irmão Zé Alves? Pois é, alguns órgãos ele tem uma capacidade de regeneração, de recomposição, mas o coração não tem. Mas também outros órgãos são importantes. Quando temos só um, quando este perece, vai afetar toda a estrutura, porque é uma engrenagem, né? Então precisamos cuidar do corpo como um todo. Vamos ver uma música agora. Vamos ver uma música, meus queridos amigos ouvintes. Mas antes, enquanto o Hélito prepara aí a música do nosso irmão Anilton Dantas, A Paz, a gente quer mandar um abraço aqui para o nosso querido Antônio Carlos, que está mandando mensagem para a gente aqui, diz que está na sintonia. A gente agradece, Antônio Carlos. Um abraço, boa noite para você. Um alô especial para nossa querida amiga Dona Edna, nossa vizinha, que já recebeu a gente muitíssimo bem quando a gente veio chegando aqui na rádio. Dona Edna, um cheiro no coração da senhora das meninas. Um abraço para o nosso irmãozinho Edinaldo lá em Telha, Flávia, que está sempre na sintonia, né? Edinaldo, nosso irmão Alex, um abraço para vocês aí em Telha, ouvindo a gente. Em Cedro de São João, nosso irmão Marden, também acompanhando o programa, está na sintonia do programa Vida e Luz. E lá em Porto Real do Colégio também, a irmã Heloína está na sintonia, sintonizada na 104 FM, lá em Porto Real do Colégio. Irmã Heloína, um abraço carinhoso para vocês, muito obrigado pela audiência. Vamos ouvir a Nilton Dantas cantando A Paz, música bonita aqui do programa Vida e Luz, e já já a gente volta trazendo muito mais para você. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la la ya. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou me pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero sorrir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança em nascer. E com Deus, com Jesus, caminhar. Oh, 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 oh. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou me pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero sorrir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança em nascer. E com Deus, com Jesus, caminhar. Oh, 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 oh.
Luz para você, belíssima canção na voz do nosso querido amigo e irmão Anilton Dantas, que frequenta o Centro Espírita Nosso Lar, quem a gente manda um abraço para Nilton, para o irmão Carlos, para todos os nossos irmãos lá do Centro Espírita Nosso Lar, como também mandar um abraço para o nosso general, nosso querido amigo Digenal, lá da Fraternidade Espírita Fonte de Luz, também acompanhando o nosso programa. Um abraço carinhoso para vocês. Nossa amiga do Campo do Padre, Dona Vera, tá na sintonia, Dona Vera? Muito obrigado pela audiência, viu? Um abraço carinhoso na senhora e todo o pessoal aí no Campo do Padre, acompanhando o nosso programa. Um abraço para nossa querida Diana, se não estiver em casa ouvindo, tá lá no posto trabalhando e ouvindo, né, Diana? Um abraço carinhoso para você. E o nosso irmão Alex, só confirmando aqui, a audiência tá lá em Telha, na sintonia. Um abraço para você e para toda a sua família. Muito obrigado por acompanhar o seu programa Vida e Luz também, viu, Alex? Um abraço carinhoso. De volta aqui com o irmão Zé, daqui a pouquinho o professor Fernando Pimentel vai tocar também num tema muito interessante aqui no programa ainda, mas a gente falou da morte e o seu José quer fazer mais algumas, passar mais algumas informações acerca de uma fundamentação, porque a gente morre, mas tem a alma também que continua viva, né? E o senhor fundamenta de acordo com a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. Embora todos nós amemos a vida, mas não tememos a morte. Desde que cuidemos bem do nosso corpo e levamos uma vida regrada, certamente que se a nossa morte for de uma forma natural, sequer sentiremos sua dor. Então, quero justificar também a sobrevivência do espírito através da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele afirma que há corpos terrestres e corpos celestes, que semeia-se o corpo natural na corrupção e ele ressurge na incorrupção, ou seja, o corpo físico perecível, ele é enterrado aqui na terra, na corrupção, e ele ressurge na pátria espiritual, onde está livre dessas anomalias com as quais convivemos aqui na terra. É muito bonito, muito interessante ouvir tudo isso quando se tem realmente um fundamento, né? Aqui ninguém está falando por falar, está falando baseado na Bíblia, na palavra, no Evangelho de Jesus, em estudos que fundamentam o que se diz no programa Vida e Luz. E pegando essa mesma linha, eu já convido o nosso querido irmão Fernando Pimentel, já que o professor José Alves deixou aqui essa deixa, digamos assim, né? A gente fala de alma e é usual ouvirmos a expressão, aquela pessoa é uma alma boa, uma alma ruim também, às vezes, ou não é boa. E a gente estudando um pouquinho, a gente percebeu que o filósofo Teilhard de Chardin diz que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E o irmão Joseph Gleber, também um benfeitor espiritual a quem a gente acompanha as suas obras, ele sempre diz que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Professor, somos um corpo com alma ou uma alma em um corpo? Fernando Pimentel. Para esclarecer de forma mais eficiente, convido para que façamos uma viagem pelos meandros da história. A existência e a sobrevivência da alma já eram admitidas por antigas civilizações. Conhecimento reafirmado principalmente com as ideias de Sócrates, Platão e Pitágoras. No Renascimento, era um conceito também amplamente divulgado. Na Idade Moderna, o positivismo, com a sua doutrina do culto à razão, tentou rejeitar a Deus e a imortalidade da alma. A verdadeira razão, entretanto, fez o absurdo ser confinado a um pequeno grupo. Atualmente, com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia, consolida-se a aceitação de que o homem possui algo de transcendental e pré-existente à formação do próprio corpo.
Esse algo tem nome, pode ser chamado de espírito. A crença no espírito necessariamente se fundamenta na existência de um princípio inteligente fora da matéria. E essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Alma. É como Kardec orientou chamar o espírito quando encarnado. Espírito e alma são, portanto, a mesma coisa. Cada espírito é uma individualização do princípio inteligente do universo. Falou há pouco o nosso irmão José Alves. É no espírito que fica armazenado todo o conhecimento que adquirimos através das encarnações. O espírito se utiliza do corpo físico para expor sua inteligência, uma vez que a matéria não é dotada de inteligência. Dentro da lógica que envolve o espírito e a matéria, o corpo físico é o maravilhoso instrumento que nos faculta interagir com o mundo das formas. A arrojada afirmação: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, claramente fundamentada em ensinamentos de Sócrates e seus discípulos Platão e Aristóteles, cerca de 400 anos antes de Cristo, seguramente é compatível com os ensinamentos da doutrina espírita. Justino, pensador cristão do primeiro século, afirmava que esses filósofos eram cristãos antes do Cristo. Santo Agostinho reconhecia em Platão e no neoplatonismo um cristianismo em potencial. Algumas doutrinas, entretanto, ensinam que o homem composto de corpo e alma, sim, mas essa alma é criada por Deus no mesmo instante de sua criação e infundida ao corpo. A tese da pré-existência conflita com essas doutrinas, que mesmo ensinando ser o homem composto de corpo e alma, entendem que cada alma é criada por Deus, somente no instante em que deve ser difundida no corpo. Pierre Teilhard-Chardin, religioso francês, também cientista, teólogo e filósofo inspirado, ao defender a integração da teologia com a ciência, acabou mal visto por representantes dos dois lados. Muitos colegas cientistas negaram o valor científico de sua obra, acusando-a impregnada de misticismo e de linguagem estranha à ciência. Proibido por seus superiores de lecionar e de publicar suas obras teológicas, acabou aceitar exercer sua vocação na China. Cada um viveu seu drama na primeira metade do século passado. Hoje, graças a Deus, o entendimento já tem possibilidade de acontecer. Concluindo, somos em cada existência uma alma ocupando um corpo, com certeza. Assim seja. Porque assim seja. O corpo que não tem inteligência tem a sua utilidade para poder o espírito atuar. Meus amigos, a gente está aqui já no finalzinho do programa. Professor Pimentel, muito obrigado pela sua participação, pelos ensinamentos nesse programa de hoje. Irmã Flávia, um abraço carinhoso, muito obrigado pela participação. Irmão José, alguma consideração? Fique à vontade. Só agradecer a todos e desejar que Deus nos ilumine. Meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Daqui a mais 15 dias nós estaremos aqui mais uma vez nesse mesmo horário, das 18 às 18h30. Mas se você quiser mais algum conhecimento, alguma dúvida em relação à doutrina espírita, a gente convida você a participar das nossas reuniões públicas lá no Centro Espírita Amor e Redenção, fica ali próximo ao Nunes Mercadinho, na Avenida Arthur Melo, número 1058, às quartas-feiras, das 8 às 9. A gente tem um estudo, estamos estudando o Livro dos Médiuns, uma belíssima obra que vale a pena você que ainda não tem nenhum conhecimento da doutrina espírita comparecer para poder ouvir o que a gente tem a passar para vocês. Às sextas-feiras sempre uma palestra com um tema edificante
e todos estão convidados a comparecer. Wellington, muito obrigado pela técnica de som maravilhosa hoje, um abraço carinhoso a todos vocês. Daqui a mais 15 dias nós estaremos aqui trazendo mais um programa Vida e Luz ao vivo pela 104 FM. Já tem Comunidade nos Esportes. Programa Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz. Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes de flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me eleva, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me dês, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. CYM615, Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá, Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo.